Olá, sejam bem-vindos ao podcast Toda a Gente, do Novas Narrativas Evangélicas. Eu sou Matheus Machado e é muito bom estar aqui com você mais uma vez para mais um episódio. E eu tô aqui com a minha co-host, minha maravilhosa amiga Luciana Peterson. Olá, sempre uma honra estar com vocês, principalmente nessa mesa forte de hoje. Pois é, antes da gente virar a câmera, eu vou dizer para vocês assim, que eu espero que a gente tenha tempo para falar tudo que precisa ser falado, porque o esquenta aqui antes do podcast já tava babado, né, Luciana? É muita fofoca acumulada, Brasil! As fofocas negras são muito boas. Pois é, a gente está falando sobre o conteúdo da Agenda Evangélica Antifundamentalista que o Novas Narrativas lançou no ano de 2022. E agora a gente ainda está reverberando esse papo aqui nesse podcast que tem o apoio da Tid Setúbal. Muito obrigado, Tid, por esse tempo aqui com a gente também. E você, não esqueça de curtir aqui o nosso vídeo, de seguir a gente no YouTube. O áudio também está disponível sempre no Spotify, então se você também quer ouvir aí no seu fone de ouvido, enquanto está lavando louça, enquanto está no trânsito, não esqueça de fazer isso, porque a gente está jogando em todas, né, Lulu? É sobre isso, Brasil. E hoje estamos com uma mesa forte, que eu já contei pra vocês, mas agora apresento Fabíola Oliveira e Jackson Augusto. Os negros mais polêmicos do mundinho evangélico. A gente tava falando sobre isso aqui antes, mas quero que vocês se apresentem. Quem são vocês na fila da cantina? Quem somos nós na fila da cantina? Gente cheia de problema, isso que a gente é. Bom, boa noite, não sei se é bom dia, se é boa tarde, né, que todo mundo vai assistir, cada um no momento. Tô amarradona de estar aqui, tô muito feliz com essa oportunidade de estar fazendo essa troca com vocês, com meu irmão Jackson aqui também. Sou Fabíola Oliveira, educadora popular, teóloga em formação, pastora da comunidade batista em São Gonçalo, sou EQED de Candomblé, sou uma mulher preta, mãe de 2 meninos pretos, que não são mais meninos, são 2 homens, filho de 21, filho de 23, mas pra gente sempre é menino. Bom, estou à frente do Odara Cultura e Missão, onde eu sou diretora executiva e idealizadora dos projetos educacionais, que é um projeto que trabalha com formação cidadã, né, dentro de espaços de privação e restrição de liberdade e dentro de espaços de acolhimento institucional aqui no município do Rio. E estamos na resistência, né, falando um pouco sobre assuntos indigestos. E eu sou aquela pessoa que arruma briga na fila da cantina. Se a pergunta é essa, então eu respondo logo de forma bem direta. Eu sou essa pessoa que constrói constrangimentos pedagógicos na fila da cantina. Importante demais, sobre minha irmã, isso. minha pastora. Como se apresentar depois de Fabíola, né? Não tem nem como. Ah, você falou que a gente era o mais treteiro, né? Mas aí eu tô vendo aqui que vocês são, né, os mais, como posso dizer, a bancada do Jornal Nacional aí dos crentes, dos web crentes, né? Dos crentes progressistas. Nós temos agora toda terça-feira, né, gente? Toda Ai, terça-feira. Estamos constantes, fácil. Então assista, toda terça-feira. Então, eu sou Jackson Augusto, sou de Recife, moro em Olinda, né? Costumo dizer isso porque é muita cultura para 2 cidades só, então vim desse lugar. Sou neto de Dona Maria e de Seu Benedito, enfim, né, para além de tudo isso, meu pai, ele era da Baixada Fluminense aqui do Rio, né, onde a gente tá gravando, então ele era minha família, parte de pai, toda de Nilópolis, e minha mãe é recifense, então pernambucana. Então, só essa junção aí, de Recife, Pernambuco, né? Você já falou, você tá muito no Rio e tal. Muito bom, isso é muito bom, porque quer dizer que minha outra parte, essa segunda casa, o Rio é quase uma segunda casa para mim, é onde eu passei minha infância, minhas férias, quando eu era criança, tem muito desse lugar. E fora isso, né, eu integro a coordenação hoje do Movimento Negro Evangélico, a coordenação nacional. Estou à frente da plataforma Afrocrente, que é uma plataforma que busca falar sobre questões de raça, política, religião, e também estou à frente de alguns projetos sobre direitos humanos, né? Então, todo um processo. E sou seminarista, sou batista. E, Que benção. para além disso, também sou um jornalista em formação, né? Então, já tô aí no time da Lulu. Maravilha. Uma honra pra gente estar com vocês aqui, que são 2 referências, assim, acho que pra gente, enquanto nossa formação teológica e enquanto pessoas negras evangélicas, com Total. certeza, e pra esse Brasil. Então, assim, muito obrigada e obrigado pelo trabalho de vocês, assim, em todo esse tempo de caminhada, de militância. E eu acho que hoje a gente vai ter um papo aqui um pouco sério, mas também descontraído sobre o que é ser isso, né? Preto e crente, dá pra ser preto e crente, como é que funciona? E eu queria começar perguntando um pouco da história
disso, assim. Porque tem gente que fala que começou agora, né? 2 anos atrás, então, descobri que tem racismo na igreja. Mas é uma caminhada já longa, né? Conta pra gente um pouco dessa história, assim, historicamente e na vida de vocês também. Vou falar um pouco da minha vida, né? E aí Jackson fala um pouco da historicidade, né? Da minha vida, a igreja evangélica, ela sempre teve 2 lugares muito específicos. O lugar das irmãs do ciclo de oração, que sempre foram as irmãs da minha avó, que era uma iá de candomblé, que sempre foram irmãs da minha mãe, que era uma iá de candomblé, que sempre foram irmãs da minha tia-avó, que era uma iá de candomblé, e elas eram irmãs, elas estavam irmanadas em algo extremamente incomum, que era a fé e a espiritualidade. As irmãs no ciclo de oração, quando tinham questões sérias, né, que estavam ali mexendo e angustiando o seu coração, elas procuravam a minha avó e a minha tia-avó e a minha mãe e perguntavam: poxa, a senhora pode aí, quando a senhora estiver falando com o seu Oxalá, com a sua Oxum, com a sua Iemanjá, pode lembrar da minha filha, pode lembrar do meu filho? Mães que se encontram na espiritualidade e que existe, como a dona Vilma fala, da dororidade. A dor é o lugar onde a espiritualidade conecta essas mulheres. Mas eu também vi uma igreja evangélica que, infelizmente, eu vi o meu irmão, que foi nascido e criado, né, ele foi nascido e criado dentro do candomblé, mas quando ele teve 9 anos de idade, ele foi para uma igreja evangélica, para vocês verem como o trânsito na nossa família era muito fluido entre o lugar evangélico e o lugar do candomblé. Que é uma realidade das famílias negras evangélicas. Exatamente. Matriz né? africana no Brasil. Depois a gente fala com mais tranquilidade sobre isso, com um pouco mais de afinco sobre isso, mas esse movimento de racismo religioso, sobretudo nos territórios mais periféricos, é dos anos 70 para cá, gente. E a gente tem que entender o racismo religioso como um movimento político, como um movimento que coloca pessoas num canto para poder serem fidelizadas por um grupo corporativo, que são esses grupos religiosos, que na verdade são grandes corporações religiosas que estão aí vendendo produto para a galera comprar. E estão vendendo o quê? Vendendo salvação para quem mora do lado do rio e tem ratazana dentro de casa. Porque sabe que quem tem ratazana dentro de casa não está esperando salvação para agora. Está esperando salvação para o porvir. Mas isso é uma outra discussão que a gente faz. Então, esse meu irmão, nascido e criado nessa Assembleia de Deus do final dos anos 70, foi esse meu irmão que me chamava de pessoa estranha, me chamava de bruxa, falava que eu fazia bruxaria. Não falava para minha mãe, porque ele tinha aquele respeito, né, pela minha mãe, mas falava de mim, que era um corpo livre, obviamente um corpo muito mais livre do que qualquer corpo de alguma jovem que estivesse na Assembleia de Deus no final dos anos 70. Então eu transitei nesse lugar. Eu vi uma igreja evangélica que abraçava a minha avó quando ela estava com roupa de santo, quando ela estava com os fios de conta dela, e que orava junto da minha avó, e que elas reconheciam o mover do Espírito Santo através da vida da minha avó, quando a minha avó rezava pelas vidas delas e pela vida da comunidade e pela vida das famílias dela. E também via uma igreja que era extremamente violenta e uma igreja que me fez reconhecer logo de cara que esse Jesus não era parecido comigo. Uma igreja logo de cara que eu percebi, esse cara não pode ser preto, esse cara não pode ser africano, esse cara não pode ter vindo de um território periférico, esse cara não pode ter vivido num espaço onde ele não tinha onde recostar a cabeça. Então a Bíblia é uma grande falácia, a Bíblia é uma grande mentira. Não que eu não tenha críticas duríssimas a fazer sobre esse livro de contos, que é a Bíblia, já vai começar o cancelamento por aí, mas aí a gente fala sobre isso depois. Mas, de todo modo, esse Jesus dessas irmãs do ciclo de oração, ele era preto, ele era africano, ele tinha África no centro, ele tinha comunidade no centro, ele tinha espiritualidade saudável e viva no centro. Eu falei, quem está errado? Quem está errado nessa história? Aí eu comecei a me aprofundar nesse Jesus. E eu comecei a ver Jesus através da vida da Liz Guimarães. Eu comecei a ver Jesus através da vida do Ras Guimarães. Eu comecei a ver Jesus através da vida de Clemir Fernandes. Eu comecei a ver Jesus através da vida de Ariovaldo Ramos. Eu comecei a ver Jesus através da vida de Ronilson Pacheco. Eu comecei a ver Jesus através da vida de quem é hoje meu pastor e que eu tenho a honra de chamar de amigo, que é Júlio Oliveira. Eu comecei a ver Jesus preto de Nazaré através da vida dessa gente. Aí eu comecei a entender a quem servia e a quem serve essa narrativa branca, violenta e sexista e machista
e extremamente racista dessa Bíblia, que é o grande plano de negócios das igrejas evangélicas no Brasil hoje em dia. Aí eu comecei a entender quem era o Jesus que eu queria me conectar. E ele não era uma invenção da minha cabeça. Não é um Jesus ao bel prazer da minha militância. É o Jesus que fez o sacrifício salvífico na cruz e que me tocou onde eu estava, dentro de um roncó de candomblé. Amém, axé. Começamos. E aí, É Jackson? isso, né? Depois disso... Não, então, vamos falar sobre essa questão do... desde quando, né, se fala da questão racial no Brasil a partir da perspectiva da experiência protestante, evangélica. Muito porque eu acho que ultimamente, né, para quem acompanha alguns jornais, né, especificamente até a Folha de São Paulo, a gente vai tá vendo que tem muitos textos sendo publicados sobre a questão racial com uma conotação como se fosse algo muito novo falar de racismo na igreja, né? E um dos textos, né, falava sobre a possibilidade de você ser antirracista, mas você ainda ter um preconceito ali com as religiões de matriz africana e tal, que era tranquilo, porque é do combo conservador, é você ser antirracista e conservador. Então, Racista e racista. antirracista e racista. Mesma pessoa. O caso. Então, inclusive, né, logo depois eu escrevi um texto. O texto foi em resposta a esse texto da Folha. Não citei por diversos motivos. Um deles foi editorial, assim. Mas minha vontade era citar diretamente a pessoa. Então, mas eu não vou fazer aqui para não fazer merchan. Quem é sabe, qualquer coisa, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai procurar. Procurar os últimos... Não dá pra te Jackson é contar muito tudo. fofoqueiro, gente. cara, A isso. característica Vai procurar. principal dele é ser fofoqueiro. É sobre isso. É incrível. É isso, servindo fofoca pela metade aqui, mas é só procurar, dá um Google. E aí, a gente percebe que existe uma narrativa sendo criada no Brasil hoje, que é como se a gente não tivesse... É como se fosse tudo muito novo. Falar de racismo é novo, teologia negra é novo, tudo é novo. Né? A gente não tinha isso antes. Isso é muito preocupante, porque isso é justamente também ser racista, né? Você acha que você está inovando, mas você está apagando a história de pessoas negras dentro da experiência evangélica que lutaram por isso, que deram as suas vidas por isso, que deixaram de, fazer uma ascensão profissional em outra área para dizer, não, vou me dedicar à igreja, vou me dedicar à luta antirracista a partir de uma visão missional na época, né? Que é bem problemática quando a gente olha hoje no sentido de que essas estruturas ainda assim são dominadas por pessoas brancas, né? E aí, a gente tem a história do próprio Agostinho José Pereira, né? Que é um cara preto, que vai juntar mais ou menos 300 pessoas ali no Recife, depois ele vai ser preso ali em 1841, ainda no período colonial. Então ele é o primeiro, como posso dizer, o primeiro registro, né, de uma pessoa negra que vai lutar contra a questão da escravidão, que vai lutar contra isso que hoje a gente conhece como racismo, né? Mas contra essa fonte inteira de opressão que até hoje o Estado brasileiro... E a partir da igreja dele, né? Conta mais. A partir da igreja dele, né? Ele, provavelmente, né, o que dizem é que ele era filho de uma africana, né, que foi livre, que conseguiu a liberdade de alguma maneira, então ele já nasce livre, e essas pessoas que ele reunia em casas, porque era, né, a reunião era em casas, essas pessoas, elas eram negras, em sua maioria, libertas ou livres, então, e ele fazia um processo de alfabetização dessas pessoas, porque elas não entendiam português, né? Então, ele fazia todo um processo de sociabilização, e quando ele é preso também com ele um ABC, né? Que a gente chama, que é como se fosse um livro que tinha lá, como se fosse o ABC do Divino Mestre, ficou conhecido como isso. E nesse livro, ele tinha muitos escritos fazendo menção à Revolução Haitiana, né? Dizendo que era algo muito bom e tal. E no Brasil existia esse medo, né? De uma insurreição negra que virasse uma revolução, né? Então ele foi preso com esses escritos, e na Bíblia, né, que o Agostinho carregava, também tinha marcas, né, versículos marcados sobre libertação da escravidão, que a gente sabe que é o que mais tem na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Então, esse cara é preso em 1846, então em 1841 ele funda essa igreja, que é a Igreja do Divino Mestre, em Recife, e em 1846 ele é preso. Existem outras questões que muita gente fala que Agostinho não foi
não sofreu uma conversão, né? Ninguém foi lá nele e disse, ó, tem aqui uma fé, toma essa Bíblia. Muito provavelmente ele encontrou, ninguém sabe como ele encontrou esse livro, que é o ABC do Divino Mestre. E alguns dizem que ele escreveu, outros dizem que ele encontrou, mas a ideia mais ou menos é que ele não tinha uma característica protestante no sentido branco da palavra, era protestante porque era contra a Igreja Católica já. E existia ainda essa ideia do Jesus que era caboclo. Então, tem alguns textos que falam desse Jesus, dessa experiência também originária. Tinha alguns indígenas no processo todo. Então, a gente não pensar Agostinho, se a gente fosse pensar, que foi depois conhecido como Lutero Negro, se a gente for aprofundar, a gente vai aprofundar a partir de uma espiritualidade negra brasileira. Então, é a primeira experiência brasileira protestante. A gente pode colocar isso. Se a gente for colocar em termos históricos, né, a Igreja do Divino Mestre foi a primeira igreja protestante no Brasil. Né? E aí, é óbvio, né, as pessoas vão dizer, mas já veio antes alguns missionários e tal, então a gente pode ainda questionar esse termo, né, de primeira igreja protestante brasileira, mas com certeza é a primeira experiência protestante brasileira. Porque todo o resto que a gente tem é missionário vindo de fora pra catequizar a galera, né? Então, tem toda essa questão. Mas, na década de 70, a gente sabe que em 78, e aí é isso que Fabiola colocou, né? Fabiola, ela traz aqui a questão da demonização dos terreiros, né? A gente tem a retomada do MNU. E o MNU a retomada, né, a partir do MNU, depois da Frente Negra Brasileira. O que é MNU? Conta pra gente. Movimento Negro Unificado, né? Que é considerado, assim, a organização negra mais importante no sentido de uma intervenção política a longo prazo, né? Então, a organização que se colocou no país inteiro, a Lélia Gonçalves, né, que é muito conhecida, ela é uma das fundadoras. Tá aí no documentário do Emicida. Quem não sabe o que é MNU, vai lá procurar no documentário do Emicida que tem lá. E aí, a partir dessa perspectiva, a gente tem uma retomada do movimento negro dos terreiros. Então, antes do MNU, não existia essa perspectiva de você é do movimento negro, então você é do terreiro. Não necessariamente, porque existia muitos negros que eram católicos. O Luiz Gama, né, o próprio, enfim, Zumbi, se a gente for colocar algumas coisas assim, tem alguns escritos lá da catequese. Óbvio que a gente vai estar colocando isso a partir de um lugar de violência, enfim, tudo que o colonialismo colocou para aquela época. Mas a real é que não era necessariamente uma junção, uma ligação que era tão óbvia assim. Então, o MNU, ele retoma isso como uma questão política, né? Retomada dos terreiros, retomada não só dos terreiros como uma questão espiritual, mas também civilizacional. Então, é um marco civilizatório, né? O terreiro, ele vai ser esse lugar de como é que a gente se relaciona com os mais velhos, com os mais novos, com a comunidade, com a terra, com a natureza. Então, são princípios de povo, né? E aí, existe essa junção. Atrelado a isso, em 85, vai existir o primeiro encontro, aí que vem a história, assim, da igreja, né? Vai existir o Encontro Nacional do Negro Metodista. Esse encontro é um encontro que foi feito pelo pastor Olímpio Santana, que é um cara que a gente está tentando recuperar a memória dele. Para mim, hoje, se for pensar, a maior referência negra no Brasil protestante é o Olímpio de Santana, e que tem poucas coisas escritas sobre ele, a gente sabe pouca coisa sobre isso. E o Olímpio, ele consegue fazer um encontro com mais de 42 delegados negros metodistas que vêm de todas as regiões da Igreja Metodista do país. Eles vêm para São Paulo. Chegando em São Paulo, tem um encontro com mais 20 lideranças do movimento negro brasileiro. Entre elas estava Benedita da Silva, Lélia Gonçalves e Hélio Santos. Assim, somente. Então, assim, a primeira experiência mais organizada desse evento, que vai sair a Pastoral Nacional de Combate ao Racismo, da Igreja Metodista, que é a primeira pastoral, né, mais estruturada, organismo mais estruturado, negro protestante brasileiro. Depois disso, vai ter a comissão também de combate ao racismo, que depois vai virar uma comissão ecumênica de combate ao racismo, que é a Senacora, que é ligada ao CONIC, que é esse Conselho de Igrejas Cristãs, Nacional de Igrejas Cristãs,
E existe uma reverberação nisso tão forte que a gente vai começar a ver vários grupos surgirem, corais negros, grupos de estudo, grupos de estudos teológicos, mas também muitos grupos também em várias organizações que não necessariamente eram negras dentro das igrejas evangélicas. Então a gente vai ver um crescimento, né, uma onda disso. Eu costumo dizer que na história, se a gente procurar, sempre que o movimento negro brasileiro ele faz uma intervenção muito grande, então a gente percebe um avanço, também existe uma reverberação para dentro da igreja. Então, a gente está falando de um movimento negro evangélico, no sentido do segmento negro evangélico, que tem como base Lélia Gonzalez, que tem como base Hélio Santos, que tem como base Benedita da Silva, ou seja, que tem como base o legado do movimento negro brasileiro. E estão querendo apagar isso, estão querendo dizer que... Então a gente vai ver pessoas, né, inclusive, que a gente estava falando aqui nos bastidores de Tolkien. Então existe uma nova maneira de se colocar nisso. Então pessoas negras que estão falando em eventos para brancos, eventos organizados por organizações brancas, e que em nenhum momento elas vão poder, de fato, falar tudo o que pensam. Então, e eu queria fazer só um adendozinho e tocar um foguinho, né, na lenha aqui, botar mais lenha na fogueira. Pentecostal você, né? Eu sou bastante, adoro fogo. Glória! Começar o mistério. É por essa razão que eu questiono muito o antirracismo. Eu questiono muito a ferramenta antirracismo entre nós e para nós. Porque muitas das vezes eu percebo que o antirracismo vem propondo é colocar pessoas pretas para produzir uma calmaria entre as pessoas brancas, para que elas não se sintam tão culpadas e que elas monetizem as nossas ações através das suas culpas brancas. O branco fica bem, porque afinal de contas ele está pagando, ele está reparando, e os pretinhos continuam não sendo entendidos, eles continuam não sendo ouvidos pelas pessoas que precisam, que são as irmãs que estão nas tendinhas das favelas, que são os irmãos que estão portando bico em favela, que são os irmãos que estão vendendo café da manhã às 4 horas da manhã em ponto de ônibus, nos pontos em que os trabalhadores estão indo para pegar um transporte público precário. O antirracismo não serve para a gente. O antirracismo, ele pode ser uma ferramenta que a gente subverta ele e traga para o nosso povo. Ferramenta de nós para nós, de fato. Mas, por enquanto, o que eu tenho percebido, e aí eu trago aqui como uma provocação. Não quero que a gente... Ah, Fabiola, é verdade. Não, Fabiola, vamos pensar junto. Vamos ficar incomodado minimamente com o que estão fazendo com a gente. Com o que estão fazendo com que as nossas vozes, de forma bastante suave, venham falando coisas que agradem a uma branquitude que está pagando a gente para falar. E esse antirracismo, ele é tão limitado, né? Quando a gente pensa esse antirracismo, por isso que será que é antirracismo? Porque, assim, na minha concepção, se a gente for, de fato, crítico aqui, até o antirracismo, ele é uma produção da consciência negra, da negritude, da nossa tentativa de... Né? O que estão fazendo com essas ferramentas é justamente um processo de silenciamento dentro de tudo isso. E também, como posso falar, quando a gente olha para certos projetos, né, para certos projetos que estão sendo colocados aqui no Brasil, existe um objetivo muito nítido, sabe? Muito nítido de aniquilamento de tudo, da história mesmo, assim, da história e de perseguição de tudo isso. Então, quando o Fabiola traz essa questão de, a gente precisa rever, né, o que é ser antirracista, né, e como se coloca tudo isso, eu acho que é também até onde esse antirracismo vai, porque, pelo visto, esse antirracismo, ele tá vendendo muita coisa que muitas vezes, no final das contas, vende a nossa liberdade, vende a nossa existência. Então, como é que eu penso o antirracismo que vai que vai apagar as histórias negras brasileiras? Nesse antirracismo não cabe o racismo religioso. Não. Nesse antirracismo não cabe uma discussão de uma nova política de drogas. Nesse antirracismo não cabe o fim do encarceramento em massa. E aí, pra gente que é preto, é isso. Pros brancos, muitas vezes soa como algo moral. Nesse antirracismo... Pra gente que é preto, tem a ver com a existência. Então, você tá falando sobre isso, política de drogas, você tá falando de um menino que você conheceu, de um nome, que você conheceu... Do seu primo, do seu irmão... Primo, que foi assassinado. E que não pode fala sobre dependência química de forma responsável e honesta.
não fala sobre a maioria dos meninos pretos e meninas pretas que estão fazendo missão para os brancos progressistas para subir favela para pegar maconha. São meninos que têm problemas problemas de saúde em relação à droga desde que nasceram, porque suas mães fizeram uso de crack quando estavam grávidas deles. São meninos que, quando tinham 3 anos de idade, tinham crise de abstinência. E ninguém está falando sobre isso. E qual é a oração desse antirracista? Não existe essa oração. Eles não oram por essas pessoas. E quando eu falo oração, não é só no sentido espiritual, não. Tô falando oração no sentido, eu tô orando por você, eu tô pegando na sua mão e eu tô indo até onde você vai. Acordo, meu irmão. É isso, assim, entendeu? Caramba, a gente subverteu completamente a lógica até de pra onde o caminho ia. Preto faz assim. Mas é isso, que delícia começar a ouvir vocês nesse lugar. Uma coisa só que eu queria chamar a atenção antes de seguir é que toda vez que os pretos se encontram, apesar da religião que eles tenham, eles conseguem se unir, eles conseguem dialogar e eles conseguem construir. E assim, as falas de vocês vieram em lugares diferentes falando sobre isso, mas assim, tanto você trazendo a sua experiência quanto você falando historicamente disso, mostrou que todas as vezes em que o movimento se encontrou, apesar das diferenças, houveram construções. E não é isso, às vezes, que a gente vê na igreja por conta das estruturas que a gente recebeu e de como elas são administradas e tudo mais. A gente não vai entrar nesse ponto. Mas aí, a partir também dessa coisa que a gente está trazendo aqui de proposição, de como a gente constrói esse novo mundo também, eu queria entender um pouco das ações, tanto da Odara quanto do MNE nesse momento, assim, o que a gente está construindo no Brasilzão para essa galera, assim, como que a gente está levando, então, o diálogo para o nosso povo evangélico a partir desse ponto de vista que vocês trouxeram aqui nesse primeiro bloco do nosso papo. Sim. Bom, falando do Odara, o Odara não é um espaço exclusivamente voltado para pessoas evangélicas. Mas o Odara, ele tem esse compromisso de carregar no seu nome Odara Cultura e Missão para as pessoas evangélicas reconhecerem que existe uma caminhada missional nesse projeto. E existe uma caminhada, sobretudo, espiritual. Porque a religião, ela tem, por nós, né, que construímos o Odara, ela tem um lugar, é o lugar de ser destruída, o lugar de ser confrontada, o lugar de ser questionada, o lugar de ser problematizada, porque é a religião que tem feito pessoas da mesma família não se falarem mais, porque umas vão na igreja no domingo e a outra vai no sábado no terreiro. É por causa da religião que pessoas têm se desrespeitado dentro das suas casas. É por causa da religião que pessoas têm se odiado. Pessoas não vão no casamento da sua irmã, do seu primo, dos seus parentes próximos, porque essa pessoa vai fazer o casamento na igreja evangélica e ela está de preceito, está cheia de marcas da sua religiosidade no seu corpo. Elas sabem que se entrarem na igreja evangélica para assistir o casamento do parente, ela vai ser altamente e fortemente rechaçada. Da mesma forma que existem pessoas que estão dentro da igreja evangélica que gostariam muito de ir no casamento na Umbanda da sua melhor amiga, que foi nascida e criada com ela, mas só que ela não pode, porque afinal de contas, apesar de ser amiga dela, uma das expressões mais fidedignas de Deus para a vida dela, mas ela acha que essa amiga dela está se casando num lugar onde a expressão do diabo está lá, colocada e materializada. Então o Odara, ele tem esse compromisso verbalizado. Ele tem isso verbalizado e transcorre nos nossos músculos. A gente tem pavor do que a religião produz na vida das pessoas. A religião é perversa, é maldosa. A religião é capitalista. A religião, ela provoca secessão, ela provoca divisão, ela provoca perversidade. E nós não temos compromisso com a perversidade, porque se tem alguém que não teve compromisso com a perversidade e alguém que confrontou a religião de forma veemente e dura, foi Jesus Cristo preto de Nazaré. Então, o Odara, ele não é para falar com pessoas evangélicas, mas pessoas evangélicas que querem assumir o compromisso de voltarem a serem pretas, elas sabem que elas têm um lugar confortável, que não é conforto no sentido porque elas vão ser o tempo inteiro reviradas, mas elas têm um lugar, um quilombo que elas podem se ajuntar e se curar da perversidade que a religião provoca na nossa negritude. O Odara, ele trabalha com formação cidadã dentro de espaços
de privação e restrição de liberdade. O primeiro espaço onde a gente atuou pela primeira vez foi dentro do Degase, dentro do PAC-GC, que é uma unidade feminina, né, de reclusão mesmo, né, de meninas que estão cumprindo medidas socioeducativas em sistema fechado. E muito interessante por conta do nosso nome, Odara Cultura e Missão, perguntaram se nós fazíamos trabalho de capelania. E aí eu espertamente disse que sim. Sim, amém. É claro, e eu falei, em nome de Jesus eu tô mentindo. Em nome de Jesus eu tô mentindo, porque se eu falar que não, eu vou perder essa oportunidade. Chego lá e encontro um monte de pessoas com quem eu vou falando. A formação cidadã é nesse lugar de letramento racial, para a gente falar sobre, principalmente, a configuração estética dos socioeducativos no Brasil afora, que é uma configuração de meninas e meninos pretos. Todos, assim, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem um estudo fechado, mas pelo menos cerca de 70% das pessoas que estão em cumprimento de medida socioeducativa, em reclusão e restrição de liberdade, são de meninos, adolescentes e jovens negros. Porque para os jovens brancos, as medidas socioeducativas são outras. É restituição do que ele roubou, é restituição do que ele subtraiu, trabalho comunitário dentro de ONGs. Para meninos pretos, se ele pega uma manteiga dentro de uma padaria, é reclusão. Só tem esse tipo de medida socioeducativa, porque o nosso judiciário tem cor e ele tem compromisso com o pacto da branquitude. E aí, quando a gente começa a chegar lá, eu começo a falar sobre possibilidades da gente se reconhecer enquanto pessoas pretas, esses meninos e meninas começaram a ver uma figura muito híbrida, que volta e meia metia tá repreendido em nome de Jesus, mas volta e meia falava um axé. O que é você, Fabiola? Aí eu devolvi a pergunta, o que sou eu? Pô, uma jurava que eu era pastora mesmo antes de eu ter sido ordenada. A outra tinha certeza que eu era mãe de santo. E aí eu perguntava, e se eu fosse as duas coisas? Impossível. É inviável. E aí a gente começa sobre liberdade religiosa, a gente começa a ter, o Odara começa a ter fortemente uma característica de conversar sobre direito à liberdade religiosa, garantia constitucional pela liberdade religiosa e racismo religioso, que estava levando muitas crianças e jovens e adolescentes dentro do socioeducativo serem violentos uns com os outros. Porque é sobre isso, a gente não pode desconsiderar o que as instituições educacionais, porque é isso, a socioeducação deveria ser uma instituição educacional, mas é completamente sequestrada pelo debate da segurança pública, né? Por esse debate da insegurança pública, na verdade. Mas quando a gente está falando da instituição pública educacional aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente, a gente está falando de um território em disputa. A gente está falando de um território onde as coordenações, onde as direções e onde as supervisões são de pessoas evangélicas fundamentalistas e que a gente tem aí um grande legado muito violento e perigoso que foi deixado pela prefeitura do Marcelo Crivella. A gente está falando dentro dos abrigos no município do Rio de Janeiro, tem que fazer oração pedindo para Jesus abençoar o alimento. A gente está falando dentro do socioeducativo, tem que orar para que Jesus abençoe, para que aquelas crianças consigam cumprir a medida socioeducativa e não morram na favela. A gente está falando de uma religiosidade que ela é institucionalizada dentro desses aparelhos. Esses equipamentos estão em disputa. Enquanto as igrejas estão disputando o imaginário das pessoas da favela, as igrejas também estão disputando dentro das cadeias e dentro dos espaços de restrição de liberdade. Então, a gente começou a fazer muito esse trabalho. E aí, o objetivo do Odara é trazer essas rodas de conversa que a gente produz dentro do socioeducativo e dentro do acolhimento institucional para fora, para a comunidade. Para essa gente que diz que adora pobre e que adora criança e que adora adolescente, mas que quando vê um menino na rua, que segura a bolsa. Gosta da igreja lá, né? Arrumadinho e tudo mais. Arrumadinho, mas é o demônio, inclusive, dentro da igreja. Não ouve ninguém, desrespeita os mais velhos, não tem-se um debate importante sobre ancestralidade dentro do espaço da igreja. Não se tem o respeito, não se respeitam as tias do coque. Existe muita pessoas que fazem piada de forma jocosa com as tias mais velhas de dentro da igreja. Os jovens de dentro da igreja, não existe um fomento do debate intergeracional dentro da igreja, então se aumenta cada vez mais o hiato entre as pessoas mais velhas e as pessoas mais jovens dentro da igreja. Eu fiquei apavorada, gente, quando eu entrei na igreja.
Falei, Jesus, tem muito diabo aqui dentro da igreja, eu tô apavorada. Eu tô com muito medo da igreja evangélica. Eu fiquei com muito medo, porque até eu chegar na comunidade batista de São Gonçalo, onde eu tô hoje, eu passei por outras comunidades de fé, onde eu fui devidamente orientada a me retirar. Obviamente, fiz muitos amigos, né, desses lugares. Vocês conseguem imaginar a quantidade de amigos que eu fiz na igreja evangélica. Manda um beijo pra O ele. reino de Deus é um Forte reino de abraço. amigos. É um reino de amigos, entendeu? E de ex-amigos também. de Mas não, É, abafa esse caso. Eu sou pastora, eu não posso falar palavrão e nem fazer fofoca. E aí, só o Jackson que pode. Não que ele é seminarista Ele é batista, ele seminarista. não pode. Jornalismo, isso é jornalismo. E com certeza, Jackson. Ou no mete- máximo pra pedir de oração, né? Com certeza, E pedido tem de Tem oração. informação pra orar Não tenha certo, dúvida, né? ele é muito fofoqueiro, nossa senhora. E aí, nesse processo, gente, eu fiquei muito apavorada com o hiato que existe de intergeracionalidade dentro das igrejas evangélicas. Não se respeitam as crianças dentro da igreja evangélica. Não se respeitam as crianças não têm vozes. As escolinhas, né, o espaço infantil das escolas são, na verdade, grandes espaços para poder controlar aquelas crianças que ficam gritando na hora do culto e na hora que eu tenho que parecer uma pessoa bacana e uma pessoa de espiritualidade saudável. Que eu tenho que levantar a mão, chorar bastante nessas músicas Hillsong. Entendeu? Então, assim, o objetivo do Odara é tirar a experiência do socioeducativo e trazer essa experiência que ela é afetiva, é uma experiência amistosa, é uma experiência de reencontros, é uma experiência de novos abraços, mas é uma experiência de dor, é uma experiência de muitos traumas, experiência de angústia, experiência de estar vivendo na pele como o judiciário no país é injusto e racista, é uma experiência de incômodo e uma experiência de perversidade. O objetivo do Odara é trazer esses afetos, que são afetos de delícias, mas também muitos afetos de dores, e trazer para as nossas rodas de conversa comunitárias, onde toda a comunidade pode chegar. Com a desculpa que vão encontrar empreendedores negros, que vão encontrar pessoas que eles vão comprar os seus turbantes e brincos, mas vão sentar-se e, quem sabe, se tiverem sorte, vão ter coragem de ficar até o final dessas rodas de conversa. Porque o que a gente tem percebido nesses 10 anos de Odara Cultura e Missão é que os espaços de letramento racial, eles muito têm sido um espaço para a gente ficar se lambendo. Um espaço para a gente falar um monte de coisa que a gente concorda. E o espaço para a gente se sentir confrontado, esse espaço, até a igreja deixou de ser esse espaço. Parece que só a igreja de Jesus de Nazaré era a igreja que confrontava. Era a igreja que virava para um doutor e perguntava para ele se ele achava que ele tinha que nascer de novo. Um doutor da lei. E Jesus que era um nada. Certo? Filho de Deus, sim. Mas tinha algum título? Tinha túnica com pedras preciosas? Provavelmente Jesus devia até andar descalço de vez em quando. Mas confrontava. Perguntou para um doutor da lei se ele que ele tinha que nascer de novo. Confrontava. Então, o Odara tem se proposto a ser um espaço indigesto que Jesus de Nazaré deixou como legado pra gente. Babado, e aí? Vou até tomar uma água, brincadeira. Então, né? O MNE, o Movimento Negro Evangélico, ele hoje ele está em alguns estados brasileiros, né? Acho que assim, a maior argumentação que o movimento hoje tem e a maior preocupação que a gente tem hoje está muito voltada ao crescimento evangélico no Brasil, né? Esse dito Brasil evangélico de 2032. 2032 o mundo acaba e o Brasil vira evangélico. O pessoal tá nessa marca, né? Vai chegar, o pessoal tá na Igual o vontade. fim do mundo. Pra É quê? o fim do mundo, né? Deve ser, né? Porque... Verdade. E dentro dessa perspectiva, a gente tem hoje 59%, que eu acho que o censo do IBGE talvez mostre outros números hoje, né? De uma maneira mais fiel mesmo, tá, né? Esse número provavelmente pode ser até maior. Mas a gente tem 60%. Só quero fazer um corte. Fiel, não sei se tanto, porque existe uma realidade que o censo, enfim, nessa onda de negacionismo, a maioria das famílias que estão negando receber as pessoas para serem censo são de famílias
de territórios que a abrangência evangélica neopentecostal é maior. Então, até isso, esse movimento violento evangélico no Brasil, ele é político. A gente fica distraído só com a violência dos afetos e a gente não percebe o quão político e o quão objetivo eles são. Para cada vez menos pessoas falarem o que. Para a gente cada vez ter um menor recorte do que de fato é o Brasil. Desse raio-x do Brasil. Perfeito. E desse Entende, meu novo amigo? Brasil, né? Sim. Desse novo Sim. Brasil. Então. Foi mal. Não sei se vai ficar aí, mas. Tudo certo. Tudo certo, nada errado. Então, quando a gente pensa esse raio-x de Brasil, eu acho que o MNE está muito nesse pensamento, né? Quando a gente pensa o pensamento social brasileiro. O que é o pensamento social brasileiro? É o pensamento social negro brasileiro. Sim. É isso, é pensar a negritude. É o que Lélia Gonçalves vai dizer, que pensar a brasilidade é pensar a negritude no Brasil. Então, dentro dessa perspectiva, a MNE começa a se perguntar como é que a gente pode pensar um Brasil antirracista sem pensar a condição do negro evangélico? Não existe. E aí ela está falando de confronto, então o MNE entra, né? O MNE nasce dentro do movimento negro, mas ele nasce como legado, inclusive, desse próprio movimento, para dizer o seguinte: ou a gente conversa com o povo evangélico, ou não existe não existe esse Brasil antirracista, ou esse Brasil que a gente pense como que garanta a vida do povo negro. Essa nova sociedade que a gente tanto espera e que a gente tanto luta. Então, ou a gente pensa o negro evangélico, ou a gente não consegue o projeto de emancipação do povo negro, ou a gente pensa o negro evangélico, ou a gente não consegue pensar como é que a gente freia esse fundamentalismo. Porque o fundamentalismo religioso hoje no Brasil é a maior ameaça do povo negro nesse país. O fundamentalismo religioso no Brasil tem uma agenda política que vai frontalmente contra a vida do povo negro. Pensando a sua religião, pensando as crianças negras, pensando adolescentes negros, pensando os jovens negros, pensando as pessoas mais velhas. Porque é isso. Porque quer sucatear o SUS. Quem é que usa o SUS? Porque quer aumentar o número de pessoas na cadeia. Quem é que está lá na cadeia? Porque quer silenciar as políticas que assassinam as crianças negras. E quem é assassinado? São pessoas negras. Então a gente está falando da família negra brasileira. Dessa família aí que é uma das famílias, né, das multifacetadas famílias negras brasileiras. E essas famílias que são sistematicamente desumanizadas. Então o movimento negro evangélico hoje ele está nessa luta, diz assim, que é importante a gente pensar o fundamentalismo, o enfrentamento ao fundamentalismo religioso é o enfrentamento ao racismo. Não existe papo, dizer, eu sou antifundamentalista, mas se você não estuda sobre como, né, enfrentar o racismo no Brasil, se você não tem como essa grande agenda, a questão racial, você não tem como ser antifundamentalista. Porque a gente está pensando aqui uma outra maneira de ser crente, uma outra maneira de pensar a religião, né? Fora desse lugar, inclusive do nome religião, né? Não sei, essa ideia do religare e tal, quando Deus nunca se afastou da gente. E a gente também nunca se afastou de Deus. Nos separaram em algum momento. Mas, enfim, então, esse momento que a gente está no Brasil e como o movimento tem se colocado, é para dizer, é urgente pensar esse Brasil do amanhã. E pensar esse Brasil do amanhã é pensar o enfrentamento a esse projeto evangélico, branco, nacionalista e cristão. E católico, que a gente acha que não, mas católico também. Então, esse Brasil ele precisa ser enfrentado. Esse Brasil que quer surgir aí, em enfrentamento a essas famílias, ele precisa ser enfrentado. Então, hoje o movimento ele tenta responder essas perguntas, ele tenta fazer esse enfrentamento, mas mais do que isso, eu acho que o MNE hoje ele tem três objetivos, assim, né, tipo, principais, que é o seguinte. Primeiro a juventude negra brasileira precisa de novas referências. Pra ontem. Não só a juventude negra brasileira, mas a juventude negra evangélica. A juventude evangélica... A juventude evangélica, precisa é de novas referências. Precisa de novas referências. E quem é que vai formar essas novas referências? Se não for um projeto a longo prazo, um quadro político, um bom pastor,
um bom teólogo, não se forma do nada. Precisa de investimento. Precisa de uma rede de apoio. Porque não é só investir, né? Ajudar a fazer com que aquilo que está se construindo ali ao redor dessas lideranças, dessas formações, dessas pessoas que a gente quer formar, continuem tendo como fazer esse trabalho andar, como essas pessoas sendo formadas, né? Não é simplesmente formar uma pessoa e pronto, vai lá, tá pronto, que é o que a igreja evangélica hoje tradicionalmente está acostumada a fazer, né? Ela manda para o seminário, ela não acompanha, ela não subsidia nada, e aí depois ela quer que essa pessoa saia dali saudável, bem da cabeça e lidere uma comunidade. Mas ela faz isso sim. Sabe com quem? Com os pastores brancos. Ela faz. Com os filhos dos pastores mais influentes das denominações. Obrigado, amigo. Obrigado. Ela faz. É isso. Você entendeu o que eu tô querendo dizer agora? É isso. É isso. Ela investe. Ela tem programas sobre isso. Eu não vou nomear os programas aqui. Mas... Já seria demais, né? Mas tem programas para isso. De pessoas que estão dentro dos seminários e que vão passar 3, 4, 2 anos. E vai dizer, você vai ser um plantador de igreja. E se você assinar a minha teologia, e se você assinar a minha agenda, aí sim eu vou te dar esse valor para você plantar a sua igrejinha lá e com um bom salário, sabe? Enquanto, onde estão os pastores negros? Onde estão nas periferias, mais violentas, sem salário, sem direitos, passando a gente muito. faz pela missão, a gente faz pelo amor ao evangelho, e eles estão lá financiados. Entendeu? E Jackson, na esteira disso que você está falando, eu acho que tem uma coisa curiosa. Tem a formação dessas referências pretas, mas também a reboque tem que vir a formação desse público, porque o que adianta uma referência negra ser produzida, a gente investe, a gente faz com que ela apareça, se a gente tem um público que vai adoecê-la? Se a gente tem um público que não vai dar crédito. E a gente está criando também pessoas que precisam de validade da branquitude. Nós precisamos entender que a branquitude não vai concordar, não vai validar o que fazemos, porque o jeito que a gente produz intelectualidade é diferente. O jeito que a gente produz conhecimento é diferente. O jeito que a gente propaga o conhecimento é diferente. A oralidade está na base da nossa ancestralidade. Então, a gente tem que formar público também para a galera preta que está sendo formada como referência e encontre um público que queira beber dessa fonte. E aí isso se chama agenda. Isso Então o MNE... Isso que eu quero perguntar para vocês dois agora. Como é que a gente constrói esse discipulado entre os nossos, assim? Esse discipulado de quilombo, de tecnologia ancestral, a partir da teologia negra, a partir do que a gente sabe fazer com as nossas tecnologias, assim. Indo onde a gente está. Se o Fábio me permite começar falando sobre isso. Fala, por favor. Porque... Então, uma coisa que eu tenho falado muito em todo o processo que a gente tem vivido hoje dentro do campo progressista evangélico e fora dele também, porque quando a gente pensa em negritude, a gente vai pensar para além desse espectro, porque é isso, né? Tem pessoas negras que pensam tudo e a gente tá lutando, inclusive, para que essas pessoas também que discordem da gente também tenham voz, também tenham vez, porque é isso. É algo muito a longo prazo. E aí eu vou voltar para o MNE no sentido de que, para responder a tua pergunta, quando eu penso o MNE hoje, e a gente vai falar, o que o MNE vai enfrentar? O Estado? É a igreja? Ou é o quê? É fazer uma teologia? É tudo. Então a gente precisa de uma nova teologia, a gente precisa de uma experiência negra no Brasil, a gente precisa fortalecer nossos teólogos, a gente precisa fortalecer essas juventudes que estão dentro da igreja, que são negros evangélicos, que muitas vezes, quando se colocam dentro da luta antirracista ou dos movimentos sociais, são escanteados. Então a gente precisa escrever livro, mas a gente também precisa fazer com que as pessoas leiam os livros, e a gente precisa financiar os livros, a gente precisa comprar os livros, a gente precisa fazer tudo. Então, é um desafio muito, muito grande, porque quando a gente pensa o que a gente tem hoje no Brasil, até as nossas, e aí é isso, até as nossas organizações, né, eu fico colocando, pode pegar as maiores organizações, e aí eu vou colocar aqui ecumênicas no Brasil, né, porque o ecumenismo, e aí talvez tenha só um programa pra gente falar sobre o MNE, inclusive, que o MNE, historicamente, né, vem Pastor Olímpio Santana, ecumenismo, o MNE é
é uma ruptura com isso. Óbvio que hoje, né, dentro do movimento, a gente tem feito uma reaproximação do processo ecumênico, mas é uma ruptura histórica que não é por acaso. Porque esse ecumenismo, ele também tem seus problemas, né? Ecumenismo branco e tal. E até quando a gente pensa o campo progressista, evangélico, ou ecumênico, quais são as grandes organizações negras que a gente tem? Dentro do campo do movimento negro, a gente tem várias instituições, organizações negras que vêm desde a década de 80. Mas se eu pensar, década de 80, grandes organizações negras que subsistiram ali e que existem até hoje com força, não existe. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que fomentar um lugar que não tem como disputar hoje o campo, a sociedade brasileira, sem fazer suas organizações, suas instituições, não tem como. Então, se a gente quer enfrentar tudo isso, a gente precisa primeiro, se não for quebrar o sistema, se não for colocar fogo no sistema, a gente precisa estar dentro dele. Então, e disputar de alguma maneira. E aí vem os deputados federais, vem os vereadores, vem a galera que a gente vai dizer, não, vota, né, vamos pensar em outra maneira de pensar religião, Estado laico, enfim, né, experiência de fé, política e tudo mais, e agenda. Mas, para além disso, quando a gente pensa em sociedade civil, a gente não tem essa figura, a gente não tem essa referência. Então, acho que é urgente a gente pensar em mais igrejas negras que se coloquem como igrejas negras, não só no sentido porque eu aceito só pessoas negras, não é isso, né? Mas uma igreja que diga, eu nasci de uma experiência aqui que é negra, que eu posso falar, por exemplo, da comunidade Fabíola, que eu sei muito bem que é uma organização fundada por pessoas negras e tal, que é para todo mundo, que tem todo mundo, todas as raças, tá, gente? Pessoal, a idade da justiça racial e tal, para todo mundo. Mas que surge, assim, ó, essa organização é uma organização fundada por pessoas negras. É uma organização que tem uma agenda marcadora da negritude. Então, a gente precisa de espaços assim. A gente precisa de espaços assim. Seja igreja, seja pastoral, seja grupos de estudo, seja o próprio movimento, mais núcleo do movimento. Enfim, a gente precisa disso. Então, e outra, fortalecer isso. Porque a maioria das pessoas não conseguem, né, fazer um processo de discipulado, de acompanhamento, porque como é que você, que já faz um bocado de coisa, você que já tem toda uma agenda, sabe, para você sobreviver, para você comer, e até dentro da sua igreja, que normalmente essa pessoa é uma pessoa que tá o tempo inteiro ali para a igreja, para a organização dela, aí você ainda precisa criar um grupo lá para fazer, assim, tipo, é muito complicado isso. Pensar essas questões, assim, é muito complicado, porque é muito complexo. Não existe uma resposta, não é só um discipulado, é uma grande agenda, uma grande confluência que não depende somente dos negros evangélicos, que não depende somente dos evangélicos. E aí, por isso que entra a questão do movimento negro, no geral. Por isso que aí entra a questão da gente ter cada vez, né, um governo que dialogue com esse povo, que sinta, que seja sensível a isso. Porque a gente não vai conseguir lidar com essa questão sem enfrentar, porque, como a Fabíola colocou, é uma política pública religiosa. O que são os planos, os programas que Damares implementou lá no Marajós? Gente. Né, de abstinência, de várias coisas. Isso aí comunidades terapêuticas. É ministério de igreja virando programa público. O que são as comunidades terapêuticas ganhando dinheiro a rodo nesse último governo federal? É sobre isso. E aí, nessa linha que Jackson tá falando, eu entendi que a gente está falando aqui de uma situação mais macro, né, meu amigo? A gente está olhando de cima, olhando de forma macro. Aí, através do Odara, eu falo do micro. Eu falo da micropolítica, né? Que a gente vai produzir na política do cotidiano. Eu tenho objetivos nítidos, gente. E eu acho que o pastor lá que me chamou de filha do diabo, ele não estava errado, não. Eu sou realmente perigosa. Ai, Bibi perigosa. Eu tenho objetivos. Eu tenho objetivos de fazer com que os nossos irmãos pretos, que estão dentro das igrejas progressistas, tem vídeo, né? Então, vocês viram a pausa que eu dei? Porque eu acho que a gente tem que discutir o que é progressismo, tá? Tá todo mundo... a gente tá junto nessa?
A gente tá junto pra fazer? Vamos junto. Vamos fazer um outro podcast aí? Vamos lá, olha aí. Mais um podcast aí? O que é progressismo no Brasil? Quem é progressista no Brasil? O que tá sendo isso? Eu acho que a gente tem que definir. Eu acho que a gente tem que dar uma definida, porque senão a gente vai repetindo. Aí sabe aquela mentira que a gente conta várias vezes vira verdade? Mas às vezes algumas verdades que a gente fala, deixa de falar muitas vezes, vira uma grande mentira. Então, acho que assim, eu tenho um objetivo nítido, que é conversar com pessoas pretas que estão dentro de grandes instituições religiosas, que são progressistas, que amam pobre, que gastam dinheiro com pobre, que dão cesta básica para pobre, que fazem até... Não vou falar isso não, que eu vou tomar processo. Que criam realidades paralelas para demonstrar como a pobreza é na vida das pessoas. Não vão lá na comunidade, mas criam realidades paralelas para poder aprender como é que a pobreza é dura na vida das pessoas. A gente tem que sair dessas comunidades. A gente tem que romper com as comunidades que são fundamentalistas. A gente tem que romper com as comunidades que não têm pregadores e pregadoras LGBTQIAP+. A gente precisa romper com comunidades que não têm pregadoras e pregadores que são pessoas pretas. A gente tem que romper a gente tem que romper com comunidades de fé que, quando a gente olha, a gente vê que pessoas pretas geralmente sentam nos bancos de trás, enquanto pessoas que têm dinheiro sentam nos bancos da frente. A gente tem que romper com comunidades de fé que a gente ouviu falar que uma prostituta ficou retida na porta porque não estava com roupa decente para entrar. Diante de Deus, gente, a gente tem que fazer isso. A gente tem que romper com uma comunidade de fé que a gente sabe que hostiliza o cabelo do irmão porque é um cabelo com dread. E é sobre isso, e é sobre romper mesmo. No dia seguinte, ficar desesperado pensando, para que igreja que eu vou? Para nenhuma, se não tiver nenhuma que te aceite do jeito que você é. Pra zorra que você vai ficar numa comunidade que não aceita você com seu cabelo, com seu corpo, com seu rosto, com a roupa que você usa. A gente tem que sair dessas comunidades de fé. A gente tem que sair dessas comunidades de fé que falam que ama pobre, que fala que ama negro, que fala que o extermínio da juventude negra é um assinte diante do que Jesus fala, mas na verdade, nunca pisou em Paraisópolis. Nunca pegou ônibus, não sabe como é que é pegar um trem em São Paulo, que é um inferno. Eu não sei o que é pior, a Supervia aqui no Rio de Janeiro ou o trem lá em São Paulo. Ou então cidades que nem metrô tem no Brasil. A gente tem que parar de ir nessas comunidades de fé. Eu tenho objetivos claros, meu irmão. Eu tenho objetivos nítidos. Se tiver alguma pessoa aqui que esteja em dúvida, nunca mais vou pisar naquela igreja, que eu vou lá, eles falam que me amam, mas não tem ninguém parecido comigo em cima do púlpito, eu não vou mais lá a partir desse domingo agora. Não vai. Não vai. Não vai. Em nome de Jesus, não vai. Porque isso é diabólico. Você está num espaço que você não se reconhece. Se a gente serve a um Deus, se a gente caminha ao lado de um Cristo, que é a nossa imagem e semelhança, a gente vai num lugar e não se enxerga? Que bagulho é esse, mano? Que bagulho é esse? A gente falou do macro, certo, meu irmão? Eu tô falando do micro. Todo dia a gente tem meta. Tirar 5 pessoas dessas igrejas fundamentalistas. Com cara de progressista. Todo dia, cada um de nós tem essa responsabilidade. 5 pessoas. Salvação de alma aí. 5 pessoas. Quantas pessoas você... Eita, que é comigo. Você salvou o fundamentalismo essa semana. De igrejas que falam bonito. Mas eu tô falando de fogo amigo, tá? Eu tô falando de gente que é parceiro, que é progressista pra caramba, mas que me odeia. Porque liga pra mim e fala assim, pô, não tem necessidade de você ficar chamando essa gente de candomblé de irmão. A gente até conversa com eles e tal, mas chamar de irmão é muito forte. Eu já recebi ligações assim, de pastores, que eu não vou falar o nome porque eu não posso tomar processo. Só por causa disso também, só por causa do medo do processo. A gente tem que fazer uma fofoca aí que entendeu? A gente não pode... A gente tem que fazer isso. Igrejas que têm roupagens importantes, interessantes, coloridas, com muitos tecidos africanos, roupas de oncinha e o caramba 4, mas no final das contas só tiram foto do lado da Ialorixá porque sabe que ganha like na rede social. Mas que não vai comer o caruru que a Ialorixá faz no dia de São Cosme e Damião. Não vai comer. Não vai comer aquela comida que a Ialorixá fez. Porque desconfia que aquilo é do diabo. Aquela comida que alimenta um monte de gente que não tem nada para comer dentro de casa. O pastor progressista desconfia que aquilo é do diabo. Eu tenho objetivos nítidos aqui.
todo dia falar para uma irmã que está dentro dessas igrejas progressistas, mas que ela não se reconhece, para o irmão que todo tá nessa igreja progressista, mas que é ele que guarda os carros todos os dias, todo domingo no estacionamento, que ele saia dessa comunidade e que ele venha para a comunidade, porque não tem só a comunidade batista em São Gonçalo que acolhe todo mundo, não, como Jesus de Nazaré fez, não. Tem um monte de gente aí tentando, cara. Tem um monte de experiências com Jesus Cristo de Nazaré nascendo nessa cidade e nas cidades espalhadas pelo Brasil. Por que vocês não fazem um podcast um dia falando o nome dessas comunidades? Bota, não tem caixinha? A gente Bota vai a caixinha. botar. Bota a caixinha. Tem aí um post, né, pra gente contar tudo isso. E se então for muito acompanha longo, lá no nosso Instagram pra você saber onde tem comunidade progressista boa, de gente que vai cuidar de você, que vai te acompanhar. Eu e que dou o vai nome de construir. umas 10 aqui. Manda ver. Tem gente crente fazendo isso. Não dê dízimo nesses espaços que são fundamentalistas, disfarçados de progressistas. Abre teu olho, parceiro. Tá maluco? A gente falou do macro, mas eu tenho objetivos nítidos. É arrancar pelo menos 5 por dia. Tomara que hoje seja uns 15, pelo alcance do podcast. Fiquei curioso como ela tá, né? Com essa contagem. Depois me conta. Pois é, a tabelinha, né? Padrinho, Não, mas eu vou aproveitar isso aqui pra puxar um gancho. Olhando aqui a nossa hora, a gente já tá caminhando, mas tem uma fofoca que eu preciso trazer aqui nesse podcast hoje por alguns motivos. Um deles, porque todo mundo que tá nessa mesa aqui estava envolvido nessa história, principalmente Fabíola, mas assim, todo mundo se envolveu de alguma forma nisso aqui. Em 2017, a Juventude Batista Brasileira organizou o Despertar na Igreja Batista Atitude, que é a Igreja Batista Central da Barra, e durante esse tempo que a gente... Igreja que virou a igreja de Michele Bolsonaro. Mas já era. Já Que era. já era, Já era né? na época. Pois é, O pastor já tinha orado, inclusive. Eita, que benção. Olha só, vamos ajeitando aqui a história. Na época, era o lugar aqui no Rio de Janeiro que poderia receber esse evento, e eu estava na organização, então também não estou fazendo aqui um disclaimer dizendo que estava de fora, não. De alguma forma, eu estava de dentro dessa organização e tentando construir alguma coisa que fizesse sentido, porque eu acho que é interessante falar isso a partir do que a Fabíola disse, de que eu sei que tem muita gente tentando dentro dessas estruturas. O problema é que a gente sempre sai machucado, meu amigo, minha amiga. A gente não sai livre, não sai feliz dessas Jeová, histórias. Fala, Deus. Tá? Assim, história de quem estava lá. E todo mundo aqui, de alguma forma, esteve em alguma igreja tentando fazer esse trabalho e se frustrou. E apanhou dessa estrutura. E nesse evento, especificamente, Fabíola foi convidada para estar numa mesa para a gente discutir racismo com a juventude evangélica batista brasileira. Que Era uma estaria lá. pergunta. Existe racismo na igreja? Essa Esse parte era o me tema. pega muito, cara. Existe? Existe, Fabíola? Conta pra gente. E aí? Bom, não, tem que dar um resumo pra você que não sabe da história toda, né? Conta a fofoca certa. Peraí, essa fofoca não vai ficar pela metade, porque o fofoqueiro aqui é Jackson, todo mundo já falou isso aqui, eu vou falar, então, amigo. Você recebeu o prêmio. Não, eu vou Nessa aceitar. Eu vou aceitar. Cadê o prêmio? Eu quero meu prêmio. Pois é, vem aí. Isso é calúnia. Vocês já trouxeram o Alan aqui? Ó, beijo, Alan. Então pronto, Olha. né? Tragam o Alan. Alan, sim. Olha aí. Mas enfim, e aí, pra resumir a história, semanas antes do evento acontecer, na rede social, pastores brancos do interior do Rio de Janeiro, que nunca mandaram, inclusive, nenhum jovem pro evento e que nem participavam de nada do evento, começaram a falar mal na rede social sobre este encontro que haveria, a ponto de que, na abertura do evento, essa roda, especificamente, entre todas as outras que estavam falando de vários assuntos na conferência, fosse cancelada. Oi? Eu acho que eram 35 meses, não era isso? Pois é, a gente tinha uma 35 página, porque acontecia de manhã, de tarde, um monte de sala, um monte Essas de gente falando. 35, só uma que foi. Apenas uma foi cancelada, que perguntava: existe racismo na igreja? E aí, Fabíola, como é que foi essa experiência? Eu queria que você Como é que foi falasse, essa porque roda? assim, a gente se conhece há um tempão, mas eu tava falando aqui antes da gente começar que essa conversa nunca veio É ao ar. verdade. A gente nunca falou. Ela foi, assim, uma experiência extremamente frustrante, extremamente violenta. Pensa na gente na organização do evento, tendo que chegar para as outras pessoas pretas dizendo que pessoas pretas da parte executiva da Convenção Batista Brasileira estavam cancelando aquele papo naquele dia. E não são poucas pessoas, não. Estou falando isso, assim, do mais alto escalão até outras pessoas que estavam envolvidas na estrutura do evento, e a gente teve que ir lá para frente, cancelar o negócio, por conta de um burburinho que começou na internet. Inclusive falando um pouco sobre essa sua dupla pertença, sobre essa questão, né, de como veio. Queria saber como é que foi para você esse momento. E aí todo mundo tem um pouco para falar dessa história, Claro. porque a gente estava envolvido, né? Vamos Claro. ver como é que vem aí.
Eu vou fazer notas sobre essa questão. A primeira nota é que uma das coisas que eu agradeço imensamente a Jesus de Nazaré é de me fazer responder sobre isso, não do jeito que eu respondi em 2019. Eu respondi como uma mulher forte, a mulher preta, resistente, lutadora, ativista, que sabia que aquilo era um episódio gravíssimo de racismo, então que eu precisava responder à altura, falar com aqueles pastores racistas, não me esconder, porque eu poderia, inclusive, eu poderia ali ter usado aquela ofensa que eles fizeram para mim, dizer, não sei do que vocês estão falando. Eu poderia ter ouvido o conselho desse pastor, que falou, não precisa chamar de irmão essa gente de terreiro, né? Fica com eles, legal, mas não precisa contar para ninguém. Aquelas coisas. E só que Jesus Cristo, ele vem tocando o meu coração, confortando o meu coração, e hoje eu respondo da maneira que eu deveria talvez ter dito na época, mas talvez não. Foi uma das coisas mais horríveis que eu vivi na minha vida. A gente não nasceu para ser desonrado. A gente não nasceu para ser desconvidado. Foi uma das coisas mais violentas que fizeram comigo. Primeira nota. Segunda nota. Eu era só uma mulher negra. Eu era só uma mulher negra. Teve uma outra figura nessa história, o pastor Marco Davi, que foi desconvidado também, desonrado também, naturalmente. Mas a violência foi destilada toda sobre o meu corpo. A violência, e aqui eu não quero fazer uma briga de quem sofreu mais, de quem foi mais humilhado, de que mulheres negras sofrem mais que homens pretos. Inclusive, eu acho que eu já dei uns 3 temas de podcast aqui, hein? Vamos ter que abrir um outro podcast só. Eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. Que a gente tem que saber esse ódio entre mulheres e homens pretas. A serviço de quem está esse ódio entre mulheres e homens pretos, né? O auto-ódio brincando e bradando aí, e a gente se odiando, e a gente se colocando no espaço dicotômico, enquanto, na verdade, a gente está no mesmo barco. Então, obviamente, eu não estou fazendo aqui uma disputa, mas não tenha dúvidas que ser homem e pastor protegeu o pastor Marco Davi das ofensas que eu recebi. E a gente que tem fé em Jesus, eu primeiro sendo como uma mulher nascida e criada no candomblé, nunca acreditei em diabo. Continuo não acreditando em diabo, mas a gente não vai fazer uma discussão teológica aqui sobre isso. Mais um tema de podcast. É isso, eu não vou fazer uma discussão teológica aqui sobre isso. Mas eu reconheço a malignidade nessas instâncias, nessas castas, nessas instâncias de decisão. Eu reconheço a ação maligna do diabo nas instâncias de decisão e nas instâncias de poder. Eu fui chamada de filha do diabo. Como foi ofensivo. Uma mulher que decidiu caminhar ao lado de Jesus preto de Nazaré ser chamada do diabo. Enquanto eu reconheço, olhando para a minha própria vida, da lama da qual eu fui retirada, eu reconheço as marcas de Cristo na minha vida. Eu reconheço as marcas de Cristo nas pessoas que me apresentaram a Cristo. Ser chamada de filha do diabo foi uma das coisas mais violentas que eu ouvi na minha vida. E eu sou uma mulher preta, que vai fazer 40 anos. Eu já ouvi muitas coisas violentas. Terceira nota sobre isso. Eu nunca imaginei que uma pergunta que não foi respondida fosse respondida durante tantos anos. Uma pergunta que seria respondida num tempo de 50 minutos, que provavelmente seria o tempo da nossa roda. De 2019 para cá, quem é bom de matemática aí, eu sou de humana, gente, nem conta comigo para isso. Mas se você fizer conta de quantas horas, desde que estava programado, acho que o evento seria umas 14 horas. Até hoje, agora a gente está aqui, deve ser mais 4 anos. 4 anos. Quantas horas? Eles deram um tiro no pé. Porque eles juravam que nós iríamos nos comportar, que eu iria me comportar como esperam que a gente, quando sofre violência racista, se comporte. Se desespere e se cale. Porque é isso. Quantas vezes a gente já sofreu violência racista e ficou calado? E não se sente mal por ter ficado calado, não, tá? Por não ter tido resposta na ponta da língua, por não ter conseguido dar uma resposta à altura. Não se sinta menor por isso. É normal a gente ficar em posição fetal sem saber o que fazer, porque é destituidor da nossa agência.
a violência racista. Só esse corpo aqui, corpo que tem as marcas de Jesus Cristo, mas que tem a marca de Oxum também, corre que nem água de rio. Eles não conseguiram me conter. Eu falei, eu expus, eu fiz carta aberta para eles também. Só não mandei tomar lá, porque eu já estava convertida. Já estava convertida. Aí eu não falei palavrão nas redes sociais. Falei, o meu corpo não se comportou como eles esperavam que um corpo de uma mulher preta violentada se comportasse, que era o corpo da vergonha, era o corpo da retração. Não, o meu corpo se expandiu. Eu respondi essa pergunta em mais de 10 igrejas espalhadas pelo Brasil. Eu respondi essa pergunta para a Folha de São Paulo. Eu respondi essa pergunta para o Jornal do Brasil. Eu respondi essa pergunta para o Globo. Eu respondi essa pergunta em Cajazeiras, na Bahia. Eu respondi essa pergunta em Maceió. Eu respondi essa pergunta em São Paulo. Eu respondi essa pergunta em Minas. Eu respondi essa pergunta no sul do Brasil. E estou falando hoje aqui, no Toda Gente. E vou responder durante ainda uns bons anos. Então, eles deram um tiro no pé. E eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico porque a violência racista devolveu para os racistas algo que eles não estão acostumados. Com pretos livres. Com pretos livres. E eu sou uma mulher livre. Foi para a liberdade que Jesus Cristo me chamou. Aleluia, é isso. Eu quero saber onde é que você estava em 2019, mas deixa eu só te contar uma coisa que eu não sei se você sabe, que algumas semanas depois, o cara que começou essa história sumiu. Simplesmente sumiu. E ninguém sabia onde estava. E, enfim, foi encontrado no estado deplorável, umas semanas depois e tal. E assim, não é história igual de ovo na mala do carro não, tá? Isso assim, o cara sumiu, era próximo de gente próxima e falou assim, lembra dessa história que aconteceu? Eu falei, como que esquece essa história? Ele falou, pois é, o cara sumiu, ninguém acha e tal, não sei o quê. E é isso, como essa galera se perde na própria vergonha. Eles caem na própria armadilha que eles criam pra gente cair, mas no final depois são eles que se dão mal e que não conseguem fazer pacto com a história deles também, né? Fazer as pazes, porque é isso. Eles são essa farsa, eles querem continuar acabando com a gente de alguma forma, mas eles é que se acabam, não é isso? A gente já viu isso acontecer outras vezes e a gente vai continuar vendo, porque se eles se levantarem, eles vão cair. Em nome de Jesus. Amém. Quero saber, onde é que você estava? Eu falei 2017, mas foi 2019. 19, isso aí. Eu e Jackson estávamos no Twitter. Não, demais. Também. Peguei treta com uma pessoa, inclusive da família dos envolvidos. Mas a pessoa é maravilhosa, porque assim, ela achava que eu tava falando da pessoa da família dela, não tava falando. Tava falando da estrutura. E eu acho que. E é isso, porque era uma pessoa negra também que estava envolvida, né? E eu faço esse processo de assimilação, isso. Eu fui criado em lar batista. Minha avó é batista. Minha mãe batista. Assim, eu sou muito batista. Mais do que eu gostaria de ser. Eu costumo dizer que a teologia negra, ela batista em desconstrução. É isso. A teologia negra, ela me encontra e ela vai me, né, pentecostalizando, vamos colocar assim, né? Eu gosto desse nome. Acho que é um nome interessante para isso. Mas assim, eu tava muito envolvido na denominação. Então, eu era uma pessoa assim, muito envolvida na minha igreja, muito envolvida na juventude batista do meu estado. Quase falando, vai lá, porque tem vai ser presidente da juventude. Aí eu já sabia já minhas ideias, eu já falava, não, deixa eu aqui. Mas eu participava dos processos políticos internos, mas aí é um processo meio podre. Viu? O mundo batista... Vamos lá. O mundo batista é uma coisa. A igreja batista é uma coisa. Que cada igreja batista é um mundo, né? Eu não vou explicar a diferença, mas cada igreja batista é um mundo. É bem independente. Mas a política interna dos batistas é podre. E olha que eu já fui assessor parlamentar. Eu tô falando assim... Podridão a gente conhece. É um nível... Essa mesa aqui, né, gente? A tradição é um batista, nível né? de podridão enorme, que eu já vi golpe sendo dado em juventude batista do estado, já vi sequências, né, de abuso, de assédio, né, processo de silenciamento, isso tudo por ego, porque ele quer chegar ali naquele lugar como presidente, e ele atravessa todos os irmãos.
Então, assim, tem muito pouco de Deus, às vezes, na política, quase sempre, na política interna dos batistas, pelo menos da Convenção Batista Brasileira. Então, eu tô nesse lugar, eu ainda, de alguma maneira, estou vinculado, pelo menos até os próximos anos, à igreja, à convenção, por diversas maneiras, por diversas questões pessoais que eu não vou trazer aqui, que é fofoca a gente faz dos outros, não da gente. E aí... ótimo, ótimo. Mas então, mas eu tava numa fase que eu estava me envolvendo com a política batista internamente. Então eu tava tentando influenciar quem ia ser o presidente lá de Pernambuco. Eu tava... de fato, ajudando no processo, né, da Jubap, né, especificamente, enfim. Alô, Jubap. Alô, Jubap. Nada contra a galera que tá lá, mas enfim. E aí, o que acontece nesse processo todo? Eu tava muito envolvido. Hoje não, né? Hoje eu tenho outro lugar, eu construo outros espaços e tal, mas na época eu tava muito envolvido, assim, na estrutura batista. E quando acontece, e fora isso, eu tava estudando sobre a história dos batistas no Brasil, e aí você vai descobrindo também o quanto a denominação batista foi uma das mais escravagistas, uma das mais... Ku Klux Klan, ali, né? Mas, sabe, uma das mais escravagistas do Brasil. Por que vieram pro Brasil começar essa igreja aqui, né? Como é que começa essa história batista no Brasil? Vai descobrir também, eu não vou contar essa história toda, não. Então, assim, é uma problemática muito grande, sabe? Ser batista. Então, eu tava em crise também. Então, quando eu olho, e aí é isso. Eu tava muito envolvido com a Jubap, aí eu olho um post da JBB, da Juventude Batista Brasileira, e esse post tava lá, a Fabíola e o Marco Davi. Eu fiquei, nossa, Finalmente, né? Eu como um jovem negro, evangélico, batista, vendo um negócio desse, nossa, né? É isso, né? Deus tá soprando bons ventos. Não, e a galera dos bastidores é tipo, gente, bora. Glória a Deus, bora, aleluia. É agora, vambora. E aí, o que acontece? Não dura 2 semanas, né? Eu vi que aí tudo começa por conta de um ínfimo comentário de Facebook. Que é isso? Os brancos não precisam de muito. Não. Só um comentário no Facebook, entendeu? E umas ligações. E acontece tudo que aconteceu. Quando acontece tudo isso, existe... acordo de manhã e falo assim, foi desconvidada? Foram desconvidados? Eu começo um processo de tentar aceitar isso. E nesse processo, eu chego a ligar a pessoas que estavam no evento e digo, gente, essa mesa não pode acontecer. Não, explica. Eles fizeram outro movimento dentro do evento. Não, segundo fofocas, e aí o Machado, que é de dentro, vai poder ou não sei qual não, Deus me livrou, graças a Deus. E aí, calma. Teve uma ligação da CBB pra JBB, falou assim, não vai ter a mesa. Assim, não vai ter... essa mesa, com não vai ter a mesa com essas pessoas. Não, e assim, Jackson, a mesa estava acontecendo num evento no Rio de Janeiro, a sede da CBB é no Rio de Janeiro. Nós chegamos no local do evento 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, para organizar, ainda na tensão de vai rolar ou não vai rolar, e recebemos apenas uma ligação. É isso, é uma ligação. E eu, assim, nesse momento, como Batista, eu falava, velho, se eu fosse presidente da JBB, eu tacava. Enfim, não posso nem falar o nome. Eu faria, irmão. Eu faria. E eu queria ver o que ia acontecer comigo. Mas enfim, né? Não era, Deus me livrou desse livramento aí. Não, me livrou desse livramento. E eu quero fazer uma fala aqui, porque eu levantei o assunto, mas eu quero dizer que no meio da organização, todos queríamos que acontecesse normalmente como foi planejado. Sim. Porque o interesse era que acontecesse. Dava pra ver que era uma questão intergeracional aí. Que a juventude batista brasileira queria esse evento. Pelo menos quem estava à frente da JBB. E foi uma questão da Convenção Batista Brasileira e da alta cúpula batista. E por isso que isso vai indignando a gente. E aí é isso. Eu liguei assim, cara, você vai fazer essa mesa? Que assim, é isso. Os jovens negros, e aí os brancos nos colocam em contradição, porque é isso, eles controlam a narrativa, eles falam assim, não vai ter a mesa, pelo menos com esses nomes. Aí tem uma situação de racismo pra tu falar que não é pra praticar racismo dentro de uma situação de racismo. Aí as pessoas negras que estão ali falam assim, não, mas é meu direito falar sobre questão racial. E eu como jovem negro batista na época, que tava super envolvido, eu entendo, assim, tipo assim... Eu não sei se eu faria aquilo, acho que eu seria mais radical. Vamos todo mundo pra fora da igreja fazer lá fora. Sei lá, tinham várias questões aí que poderiam ser feitas, né? Mas eu entendo, assim, é um direito meu fazer. E eu me lembro que na época eu falava, beleza, mas eu já tava mais um pouquinho, né? Uma fala que eu sou radical, mas eu não me considero. Mas eu já tava assim, radical no sentido
pô, eu tenho compromisso com o meu povo. Eu falava assim, ó, beleza. Não faz então, irmão. Não faz porque essa situação é uma situação racista. E a pessoa, não, vou fazer. Eu preciso fazer. Aí eu falei, tá bom, então tá certo. Se você vai fazer o que você precisa fazer e eu vou fazer o que eu preciso fazer. E aí foi nesse momento que a gente... Aí é isso, né? Se não fosse as pessoas negras envolvidas, né, dos movimentos evangélicos, né, a Lu vai poder falar um pouco. A gente fez um processo de trabalho de assessoria de imprensa ali na hora, dizer, velho, as pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui. Isso precisa estar marcado na história brasileira. Isso precisa estar marcado na história da Convenção Batista Brasileira. E aí, a gente ainda não começou, mas com certeza, né, dentro desse processo, né, a gente vai ter, sim, artigos sobre isso. A gente vai ter, sim, TCC, dissertação, tese sobre isso. Podcast, Porque então, sobre podcast isso. sobre isso. Então, assim, Estamos documentando essa história. como a Fabiola colocou, né? E aí eu também comecei a construir um outro lugar, que era a Aliança de Batista do Brasil, que eu sou membro da Aliança de Batista do Brasil, e que na época trouxe a Fabiola para falar justamente sobre isso também, sobre a questão, né, se existe ou não racismo na Igreja Brasileira. E aí, tipo, então nesse processo, assim, muitas coisas aconteceram, mas também é um marco para a Igreja Batista no sentido de que sabe, assim, ó, a gente só aceita até aqui. Ano passado, a gente teve um despertar, e no despertar se falou sobre racismo. Mas cai no que a gente conversou lá no início. Acho que foi esse ano, né? O despertar? Porque é 19, 20... Não, ano passado teve também despertar. porque ficou sem um na pandemia, né? Isso, Deve ter sido então isso. Aí teve um e esse outro. O de João Pessoa, especificamente. E teve gente falando sobre a questão racial. Mas você vê o contraste? Tá A pessoa... falando como, né? Então, aí é isso. Quem É a questão... fala, como fala. A questão do token, né? Então, essa é uma pessoa que não tem um compromisso com o movimento negro. É uma pessoa que não sabe da história dos negros brasileiros. Enfim, não fala sobre isso, das histórias dos negros brasileiros, das igrejas e tal. Não tem essa. Então, assim, então se você não tem um compromisso com o povo negro, se você não tem um compromisso com a história desse povo negro brasileiro, ou com esse movimento, então você pode falar. Porque a nossa questão não é sobre você falar ou não sobre racismo. A nossa questão é se você tem uma agenda negra. Porque você pode ser negro e ter uma agenda branca. Você pode ser negro e ter uma agenda que vai, no final das contas, te matar. E as pessoas vão patrocinar isso. E as pessoas vão dizer que isso é bom. E as pessoas vão dizer que, então, falar de racismo é o quê? A gente fechar os olhos e pedir perdão a Deus porque a gente xingou o irmão de alguma coisa, que de fato, né, enfim... É crime e tudo mais, mas é isso? É sobre questão estética, de cabelo? É isso? A gente vai parar nessa página 2? Porque esse antirracismo dos batistas da Convenção Batista Brasileira, agora eu quero ver o processo sem chegar, só vai até a segunda página. Eles jejuam porque o Lula saiu. Eles jejuam porque Bolsonaro não vai ser eleito. Agora ele não tem coragem de jejuar porque o menino preto foi fuzilado hoje. Porque uma família preta não vai dormir hoje. E provavelmente essa mãe, esse pai que tá chorando, não vai dormir durante muito tempo. Os batistas não estão interessados com isso. Eles estão interessados no poder, na ganância. E o poder no Brasil, e o acúmulo no Brasil estão em que mãos? Qual é a cor dessas mãos? Qual é a cor desse poder? É branco. Então tem que cumprir uma cartilha branca. E eu costumo dizer isso porque a gente precisa racializar a normatividade. E é isso, né? O que é racismo, se não a norma? E qual é a cor dessa norma, se não a branca? Então, por isso que é isso, né? A gente, vamos falar de racismo, então, Fabiola, eu sou uma mulher negra. Se tivesse uma mulher branca aqui, eu sou uma mulher. Porque o racismo é isso. Ele é a universalização da experiência. Então, tudo que está fora dela precisa ser racializado. Não, as pessoas precisam racializar também os brancos. E essa agenda e essa intervenção foi dentro de uma agenda identitária. Que a gente fala tanto de identitarismo e tal... É uma agenda identitária. Com medo de perder o poder. Eles têm medo de perder o poder sobre nós. Por isso que uma pessoa negra livre assusta. Por isso que uma pessoa negra dizendo, não, eu não vou para o seu seminário. Eu não vou ler seus livros. Eu até posso ler, mas deixa eu primeiro ver uma coisa aqui, sabe? E depois eu vou procurar. Eles não aceitam isso, porque isso é perigoso. Caramba. É isso. E agora falando um pouco sobre onde eu estava, eu sou uma jovem batista também, né? Era naquela época, hoje também estou na aliança, mais ou menos, mas estou ali filiada. É isso. Quero me aproximar mais.
E eu já estava um pouco distante dessas instâncias institucionais, porque eu já estava machucada, assim, de viver isso, de ver só gente branca e da experiência muito de homens brancos sempre falando, e eu já estava um pouco afastada, mas quando eu vi Fabíola e Magda Bia ali na mesa, eu cogitei ir, pô, vou lá pro Rio, com certeza, tá nessa mesa. E aí, fiquei muito feliz e, de repente, cortaram o nosso barato completamente, né? E eu lembro da decepção e de me sentir violentada pela Fabíola, assim. De sentir que a gente, enquanto mulher negra, a gente tá ali se encontrando o tempo todo, né? Exato. E eu acho que essa é uma marca que fica nas nossas experiências e fica na experiência de muitas pessoas, como a Fabíola estava falando, né? Ser uma pessoa negra na igreja, uma igreja de estrutura branca, é ser muito violentado. E quando você tá nesse lugar de militância, ainda você fica muito cansado, muito cansado. Eu acho que a gente precisa muito falar do cuidado entre nós, né? Eu acho que o essencial para a gente construir uma teologia negra, uma experiência negra cristã e que atravessa pelas diversas possibilidades de espiritualidade negra, é passar pelo cuidado uns com os outros, assim. Então, tô muito feliz de estar nessa mesa com meus irmãos em Cristo, Favelada de Nazaré, Jesus Preto, que a gente pode se cuidar. Eu sempre mando mensagem pro Jackson, falar, amigo, você tá fazendo muita coisa, cara. Vai tirar uma férias, vai descansar, pelo amor de Deus. Os amigos do Jackson têm essa missão aí, né? Quando eu vejo Fabíola na praia, eu fico, graças a Deus, Graças essa mulher a está na Deus. praia. Né? Ela merece Postou lá o estar na dread praia. novo, eu falei, Né? graças a Deus, tô no Graças a salão, Deus, tá lá entendeu? bonitona se cuidando. Eu acho que é isso. Apesar dos brancos e da branquitude, né? Quando a gente fala branco, a gente não tá falando de você branco. Tá tudo bem com você. Nada de errado. Deus te fez assim, vai fazer o quê? Mas a gente tá falando da branquitude enquanto uma estrutura de poder que tá pra matar e destruir, né? E eu acho que a gente tá caminhando pro encerramento desse episódio. Pois é. E aí, então, assim, pra gente terminar, a gente falou de tanta coisa, a gente contou tanta história, né? Tanta história pessoal, tanta história que nos atravessa. Verdade. Queria usar esses últimos minutinhos pra gente se despedir falando de sonhos, assim. Você já falou de projetos, a gente falou de intenções aqui, mas queria que vocês terminassem trazendo o sonho de vocês pro Brasil, assim. Eu ainda acredito que a gente pode sonhar e pode construir muita coisa a partir desses sonhos. E eu queria terminar deixando essa inspiração para todo mundo, assim. Qual que é o sonho de vocês hoje para nossa nação e para as pessoas pretas, evangélicas, progressistas ou não, essas pessoas que estão nos ouvindo hoje? Qual o sonho que vocês querem compartilhar com elas hoje? A gente briga tanto porque a gente sonha. A gente não está conformado. É por isso que a gente briga muito. Então tem muito sonho. E eu desejo muito, mas assim, vocês não têm noção de como eu desejo que as pessoas encontrem Jesus na próxima esquina que elas estiverem andando, quando elas estiverem indo para o trabalho. Quando elas estiverem indo de manhã para o trabalho, pegar aquele transporte público infernal, aí elas olharem um cara lá parado na esquina, cara com aquela cara meio duvidosa, daquela procedência meio duvidosa, mas que aí quando ela passar por ele meio com medo, assim, achando, qual é desse maluco? Esse cara é bandido? Qual é a dele? Aí esse cara vai falar uma palavra para ela que vai cortar o coração dela e que vai na divisão da alma e do espírito e que ela vai entender que Jesus está nas esquinas. Jesus está nas esquinas, gente. Jesus está perto das irmãs que estão na prostituição, dando um pouco de refrigério para essas mulheres que estão passando tanta humilhação. Jesus está na Cracolândia, fazendo com que aquele irmão que ia fumar tanta pedra naquele dia para morrer, naquele dia, pelo menos, ele não vai morrer, porque Jesus vai passar por ali, vai fazer ele não querer fumar mais, vai fazer ele ter fome, e aí, em vez dele fumar, ele vai querer procurar alguma coisa para comer. Aí, naquela noite que aquele cara ia morrer de overdose, por causa de Jesus, aquela noite ele não vai morrer. Meu desejo é que as pessoas encontrem Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está nas esquinas. Ele está perto daquela tia que vende cafezinho de madrugada, cara. Tem medo de ser assaltada, mas ela precisa sustentar a família. Cara, Jesus de Nazaré é um negócio tão forte, mas ao mesmo tempo tão delicado. Eu desejo que as pessoas que estão nessas igrejas, nessas grandes corporações evangélicas, que elas evadam desses lugares e que elas procurem espaços que estão na busca de Jesus de Nazaré. Que essas corporações, eu tenho um sonho, que essas grandes corporações caiam. Amém. Em nome de Jesus.
e que as pessoas encontrem Jesus de Nazaré. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito amor. Muito obrigada mesmo. Pra mim, falar de sonho é falar de esperança, né? E uma grande pensadora do movimento negro, que é a dona Nilma Bentes, lá, quilombola, lá de Belém, ela vai dizer que a esperança negra, ela não é uma esperança, vamos esperançar. Vamos esperançar, as borboletinhas voando. Ela fala assim que a esperança negra é uma esperança que ela tem as mãos todas raladas, sabe? Todas raladas. A esperança negra, ela é teimosa. Ela é teimosa. E ela é profética por conta disso. Amém. Porque a gente esperança e a gente sonha mesmo uma pessoa negra sendo assassinada a cada 23 minutos. A gente fala, vidas negras importam. Isso é sonho. Meu sonho é que as vidas negras importem. Mesmo a gente tendo nossas crianças baleadas. Então, isso é esperançar. Querem que a gente pare de amar a vida. Querem que a gente pare de amar estar com os nossos, nos aquilombar. Querem que a gente pare de amar de somente ir à praia. Então, nesse processo, sabe, esperançar é ser muito teimoso. É arrancar muitas dores. É tentar curar mesmo quando não parece que não vai ter cura, sabe? Sabe aqueles pecados de morte? Para mim, o racismo é um grande pecado de morte. Pecado de morte, que João fala, parece que quanto mais a gente ora, menos vai acontecer. Quanto mais a gente intercede, mais gente morre. Quanto mais a gente chora, mais caixão está sendo fabricado, enterrado. Então eu sonho que um dia essa esperança ela não seja teimosa. Ela não seja teimosa. Que quando a gente fala assim, vidas negras importam, é porque importam. Crianças negras importam porque elas estão vivas, estudando, sendo crianças. E que a gente não precise, no meio da semana, deslocar os nossos horários para, mais uma vez, estar fazendo ato, pensando em ato. Pensando em como falar para a sociedade brasileira que uma criança não pode ser fuzilada a cada hora, a cada tempo aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ou no Brasil. Então, para mim, a esperança ela consiste nessa teimosia para nunca mais a gente precisar ser teimoso. Sabe? E é isso, assim, pra gente trabalhar eu, no meu caso, trabalho com os direitos humanos, tem sempre uma matéria que fala assim, a gente trabalha para que o nosso trabalho não precise mais existir. E é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que meu sonho é trabalhar com outra coisa, é pensar jornalismo a partir de outras coisas. Eu não quero... É muito ruim, às vezes você só quer falar sobre questão racial, sobre... mas a gente fala sobre mais coisas além disso, né? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de ir pra jogo de futebol, eu gosto de viajar, eu gosto de soltar piada ruim, vocês sabem, vocês são meus amigos. Então, assim... E a gente não tem essa... Sabe, o Jackson lá, criança, o Jackson que não tinha muita... Eu queria voltar a ser esse Jackson. E não porque não existia racismo, mas porque a gente não tinha dimensão, né? E aí não dá mais pela... né? Depois que as escamas dos olhos caem, não dá pra colocar de novo. Não pode... É isso aí, irmã. Então é isso, gente. Obrigado pelo espaço, né? O podcast tá fantástico, assim, de verdade. Tá muito, muito, muito bom de acompanhar. E é isso. Até a próxima. Vai semear um sonho, Lulu, pra gente fechar? Ai, meu sonho é mais mesas como essas e mais conversas profundas entre nós, porque assim a gente produz vida em abundância. Meu sonho já foi realizado, Fabíola e Jackson aqui nesse podcast toda a gente. Amor. Eu vou agradecer muito a vocês. Eu vou deixar um beijo pra você que acompanhou a gente até o final. Agradecer a Ti de Setúbal, que tá proporcionando tudo isso aqui. E te convidar a acompanhar os nossos próximos episódios, que estão toda terça-feira, às 7 horas da noite, aqui no YouTube e no nosso Spotify. É isso. Um beijo. Até a próxima.